Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, nossa segunda reflexão na Quaresma. Ontem nós vimos o Senhor pedindo de nós uma decisão firme e concreta. Hoje o Senhor nos orienta sobre o verdadeiro jejum que agrada a Ele, a Deus. E a primeira leitura de hoje é muito usada de forma distorcida por adeptos de teologia da libertação, de uma mentalidade religiosa de que não é necessário fazer muito sacrifício e que Deus vê o nosso coração e não a nossa aparência e coisa e tal. Mas vamos lá, vamos para a reflexão. Vamos ver se realmente o jejum é algo que pode ser relativizado, né? Se Deus, na pessoa de Jesus, orientou o jejum ou não. O jejum que eu falo mesmo de abster-se de alimento. E como pede a Santa e Amada Igreja, na sexta-feira e na quarta-feira de cinza, de forma obrigatória, e também facultativa em todas as sextas-feiras do cada mês, né, do ano. O jejum e a abstinência de carne. Mas vamos lá. Vamos iniciar a nossa reflexão pelo Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, não melhor, São Mateus, capítulo 9, versos do 14 ao 15. Os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, já jejuavam. E veja agora o que acontece. Naquele tempo, os discípulos de João Batista, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Uma pergunta que fizeram. Eles jejuavam. E veja que eles jejuavam, mas se incomodaram com aqueles que não jejuavam, né? E aí fazem essa pergunta a Jesus. Veja o que Jesus vai dizer. Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, é possível que o noivo, na sua festa de matrimônio, de casamento, estando com os seus amigos, deixe os seus amigos passar fome, jejuar? Não, o mais natural é se alegrar, comer e beber junto com o noivo, celebrando o seu matrimônio. Então Jesus estava dizendo: eu estou com eles, eles estão comigo. A ocasião agora, o motivo agora, é de festa, é de alegria, é de comer e bebermos juntos. Continua. Disse-lhe Jesus: por acaso o amigo do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Então Jesus aqui faz um pré-anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, dizendo que pela sua ascensão ele será tirado do meio dos seus discípulos. Ou seja, o noivo será arrebatado, tirado do meio dos seus discípulos, dos seus amigos. E aí sim eles devem jejuar. Essa orientação que Jesus dá aqui, né, essa resposta, nos faz meditarmos de que hoje, porque Jesus não está fisicamente junto conosco, nós precisamos jejuar. E talvez você diga assim: mas Denis, não é necessário esse tipo de jejum. Não é necessário jejuar. Não é necessário fazer essa abstinência, porque a igreja não fazia isso. A igreja nunca fez isso. Você está trazendo algo novo. Será, meus irmãos? Veja, por exemplo, o que acontece na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 2, né? Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, veja, celebravam o culto do Senhor, aqui é a Santa Missa, com certeza, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Veja, depois de terem jejuado, receberam uma mensagem exclusiva e direta
do Espírito Santo. O jejum nos faz entrar em intimidade com o Senhor. E aí, veja, depois de terem jejuado, celebravam o culto. Disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, depois, veja, jejuaram e celebraram. Receberam uma resposta do Senhor por meio do Espírito Santo. Depois dessa resposta, que era para separar Barnabé e Saulo, veja o que eles fizeram, versículo 3. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Ou seja, para tomarmos decisões, para recebermos orientação de Deus, é necessário também o jejum. Veja também o capítulo 14, no versículo 23 do Atos dos Apóstolos também. É dito o seguinte: em cada igreja instituíram anciãos e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Então veja que aqui nós poderíamos trazer inúmeras orientações e inúmeros textos falando sobre o jejum. Sem contar aqueles textos que vão mostrar para nós a exigência que o Senhor faz, que Deus traz para nós sobre o jejum. Inclusive, o jejum do Evangelho de hoje, que é exigido após a partida do noivo. No capítulo 9, ou melhor, no capítulo 6 de São Mateus, o Senhor vai dizer que Ele vai dar uma orientação de como nós devemos jejuar. Ele diz o seguinte, capítulo 6 de São Mateus, versículo 16. Jesus diz: quando jejuardes, ou seja, Jesus aqui deixa claro que é necessário o jejum e que os discípulos iriam e deveriam jejuar. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuais, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai que ver num lugar oculto te recompensará. Então, Jesus nos orienta a fazermos o nosso jejum não motivados pela observância das pessoas, se vão estar vendo ou não a nossa penitência, o nosso sacrifício, o nosso jejum. Então nós podemos ver que é necessário jejuar, que a igreja tem um mandamento que determina o jejum. E também nós vimos que é necessário porque existem batalhas que só se vence com a força da oração. Que é o caso, por exemplo, de São Mateus capítulo 17. Deixa eu tomar aqui. São Mateus capítulo 17, versículo 21. Veja o que Jesus vai dizer, a respeito do menino epilético que tinha um demônio e os apóstolos não conseguiram tirar o demônio dessa criança. E aí, Jesus, versículo 20, vamos ler 20 e 21. Jesus respondeu-lhes, ou melhor, 19. Então os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes, por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio,
só se pode expulsar a força de oração e de jejum. E aí nós podemos ver nitidamente que o jejum é algo que agrada a Deus e que serve para vencermos as nossas lutas espirituais. Mas o que fazer, Denis, com a primeira leitura de hoje, que é mal interpretada por muitos, para dizer que é melhor fazer caridade do que jejuar? Ou seja, são pessoas que estão pegando um texto e deturpando o texto. Veja o porquê o Senhor está dizendo que é melhor fazer orações, socorrer os órfãos, tirar as pessoas da prisão. Veja por quê. Isaías 58, versículo 1, primeira leitura de hoje. Assim fala o Senhor Deus. É Deus falando com o seu povo. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. O Senhor está dizendo ao profeta Isaías que ele deve gritar e denunciar o pecado do povo de Deus, da casa de Jacó. E aí, qual é esse pecado? Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Então, eles fazem isso. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Veja, eles buscam, cada dia e desejam conhecer os propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste? E ainda dizem isso de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum, veja, eles se humilhavam, eles oravam, eles gritavam, eles jejuavam. E exigia de Deus uma resposta. Exigia de Deus um regozijo, uma alegria, porque eles estavam fazendo isso. Como se o jejum que nós realizamos fosse algo que Deus precisasse, e que não nós precisássemos. Porque nós é que precisamos do jejum para mortificar a nossa vida, mortificar os nossos sentidos, mortificar as nossas paixões. E aí veja o que Deus diz. É porque no dia do vosso jejum tratai de negócios e oprimis os vossos empregados. Estão fazendo jejum, mas não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Estão buscando o seu próprio lugar, seu próprio negócio. E mais, roubando, enganando os seus empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Então veja o motivo pelo qual Deus rejeita o jejum deles. Não é porque o jejum é jejum. Não é o jejum pelo jejum. Mas Deus rejeita a hipocrisia deles. Aquilo que Jesus também nos orientou em Mateus, capítulo 6. São Mateus capítulo 6. Jesus orienta exatamente a mesma coisa. Quando vocês forem jejuar, veja Mateus 6, a partir do versículo 16. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuais, mas somente ao teu Pai que está presente, ao oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Ou seja, eles buscavam a aprovação dos homens, eles buscavam ser vistos pelos homens. E além disso, queriam ser vistos e elogiados por Deus. Mas também praticavam a iniquidade.
Versículo 5, Isaías 58, 5, primeira leitura de hoje. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Ou seja, faziam tudo, mortificações, jejuns, tudo. E diziam, isso agrada ao Senhor. Mas como? Se paralelo ao jejum, se lado a lado com o jejum, com a mortificação, existia a injustiça, a corrupção, a inveja, a cobiça. Jesus vai dizer aos fariseus, no capítulo 23 de São Mateus 23, Jesus vai dizer o seguinte, veja, presta bem atenção aqui. São Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endrel e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí ele diz, eis o que era preciso praticar em primeiro lugar: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sem contudo deixar o resto. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, é importante a prática do jejum? Sim. Mas ela só terá sentido e só terá resposta de Deus se ela for praticada paralelamente com a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Aí o Senhor vai dizer, olha, vocês devem jejuar, mas quando vocês jejuarem, façam esse tipo de jejum aqui também. Veja, abster-se, o jejum é para se abster do alimento, vocês devem fazê-lo, né? É para uma mortificação, vocês devem fazê-lo, é para uma ascese, vocês devem fazê-lo. Mas paralelo a esse jejum de abster-se de alimento, de mortificação, de ascese, vocês têm que praticar esse jejum aqui. Abster-se da injustiça, ou melhor, abster-se da injustiça, abster-se da infidelidade e abster-se da falta de caridade. E, no lugar, alimentar-se, podemos assim dizer, da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Isaías, capítulo 58, versículo 6, veja o que Deus vai dizer. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Aí ele diz, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Isso tudo, meus irmãos, só é possível se nós buscarmos fazermos aquilo que o salmista do Salmo 50, responsório de hoje, nos ensina, nos orienta. Ou seja, buscar o arrependimento, confessar nossos pecados e nos convertermos. Veja o que diz. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração
arrependido. Ou seja, meus irmãos, o jejum que agrada a Deus é o jejum que é acompanhado da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Tudo isso podemos fazer, mas sem abrir mão daquilo que o Senhor nos orienta. Sermos justos, misericordiosos e compassivos com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa quaresma, encontrarmos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, por graça e por misericórdia, e respondermos positivamente ao Senhor. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.